Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre gaiolas para hamsters. As gaiolas são o tipo de alojamento mais comum entre pessoas que têm hamsters e é justamente por isso que a gente precisa falar sobre elas. Os hamsters são animais que precisam de bastante espaço. Tem aquela crença de que porque eles são pequenos, eles podem ser criados em espaços pequenos, mas isso é mito, gente. Eles precisam de bastante espaço. Atualmente, o tamanho mínimo indicado para o alojamento de um hamster tem sido de 100 por 50 centímetros, ou seja, 1 metro por 50 centímetros. Dependendo da fonte, pode acabar variando um pouquinho. Em um vídeo de alguns anos atrás, eu citei os valores de 80 por 50 para sírios e 70 por 30 para anões. Na época, eram os valores mais indicados. Atualmente, o que tem mais aparecido é esse de 100 por 50. E mesmo variando um pouquinho, há o consenso de que são animais que precisam de espaço. E levando em consideração esse tamanho de 100 por 50 centímetros, as gaiolas disponíveis aqui no mercado brasileiro, no geral, não oferecem o tamanho que um hamster precisa. Ou seja, uma gaiola não é o suficiente. Qualquer gaiola precisa ser acoplada para ficar com espaço legal. Então você vai chegar lá no pet shop, tem aquele monte de gaiola, qualquer uma delas vai precisar estar junto com outra para ficar com espaço bom, mesmo sendo a maior gaiola que o atendente te indicou. Isso também vale para safari, que é uma gaiola super conhecida, bastante gente tem, qualquer modelo precisa ser acoplado. Isso também vale para labirinto de 3 andares, uma gaiola também popular, que bastante gente tem, precisa ser acoplada. E é justamente por isso que quando alguém me pergunta, qual é o melhor tipo de alojamento para hamster, ou tira foto de uma gaiola, me manda, pergunta se é boa, eu sempre recomendo terrários e aquários, porque são alojamentos que você encontra com um tamanho adequado para hamsters. No caso dos terrários, você consegue pedir sob encomenda com pessoas que fazem terrários, e se não tiver alguém que faz especificamente terrários na sua região, você consegue entrar em contato com marceneiros, pessoas que fazem móveis planejados, aí você pode levar um projeto. Os aquários são feitos por padrão, ou seja, normalmente você encontra os mesmos valores, e aí o valor mais parecido com o mínimo indicado para hamsters é de 100 por 40 e ok, acaba tendo 10 centímetros a menos do que o tamanho mínimo indicado? Sim, mas se tiver um bom enriquecimento ambiental dentro do seu alojamento, isso acaba não fazendo tanta diferença, porque o que faz um bom alojamento é a junção de espaço e enriquecimento ambiental. Ao você ter um alojamento que já tem o tamanho adequado para o seu hamster, você consegue proporcionar mais espaço contínuo, ou seja, o espaço é amplo, não acaba sendo dividido em setores, assim como acontece em gaiolas acopladas. Em terrário e aquário você consegue colocar bastante forração, e isso é bem positivo, já que os hamsters são animais que constroem túneis subterrâneos, e aí ao você colocar bastante forração, eles conseguem manifestar esse comportamento natural. Isso é algo difícil de fazer nas gaiolas, já que as bases não são tão altas, e aí acaba tendo limitação na quantidade de forração. Nesse tipo de alojamento você consegue fazer um enriquecimento ambiental mais elaborado, então sempre opte antes por essas duas opções. Se você não puder ter um aquário ou um terrário, você também pode optar por caixas organizadoras de plástico para fazer gaiola caseira, só que é bem difícil você achar uma caixa organizadora com 100 por 50 centímetros, e aí você acaba tendo que acoplar também. Mas um ponto positivo das caixas é que dependendo da altura da sua caixa, você consegue colocar bastante forração, e aí isso é um ponto positivo em relação às gaiolas. Então pensou em alojamento para hamster, é primeiro terrário e aquário, depois caixa organizadora e por último gaiola. Eu não tô dizendo que você não pode criar hamsters em gaiola, eu criei hamster em gaiola por bastante tempo, a Luna vive em 4 gaiolas acopladas, eu mudei recentemente para terrário justamente por todas essas opções a mais que esse alojamento proporciona. E eu já tive experiência com todos os tipos de alojamento, aquário, terrário, caixa organizadora, gaiola, e de acordo com as minhas experiências, aquários e terrários realmente foram os que se encaixaram melhor nos cuidados com hamsters, mas se você for criar hamster em gaiola, é importante você ter a noção de que uma não é o suficiente. Tem uma galera que fala que acoplar gaiola não dá em nada, que não agrega mais espaço, mas gente, é óbvio que você ter 2 gaiolas é mais espaço do que ter só uma. O que acontece é que acoplar gaiolas não é oferecer espaço contínuo, porque o espaço acaba tendo interrupções. Por exemplo, tem uma gaiola, aí um tubo e outra gaiola. Não é contínuo, e quanto mais espaço contínuo, melhor. Direto eu recebo mensagem de pessoas falando que o hamster tá roendo a grade, escalando a gaiola, com um comportamento frenético, muito agitado, repetitivo. Esses são sinais de estresse, principalmente por limitação de espaço. E aí eu pergunto pra pessoa qual que é o tamanho da gaiola, tem outra acoplada ou é só uma? Normalmente não tem outra acoplada, ou a gaiola é muito pequena, e é por isso que o hamster tá demonstrando esses comportamentos, porque ele tá estressado, ele precisa de mais espaço. E às vezes pode acontecer de você ter 2, 3 gaiolas e o hamster continuar demonstrando esses comportamentos.
E aí pode ser por tédio ou falta de enriquecimento ambiental. E aí para você poder amenizar isso, você pode colocar areia de quartzo na gaiola, espalhar flores e ervas desidratadas pela forração, fazer brinquedos caseiros. Assim você vai criando um ambiente mais elaborado e seu hamster consegue manifestar os comportamentos naturais dele, e isso proporciona bem-estar e diminui o estresse. Escalar a gaiola em alguns casos pode ser normal, por exemplo, se na sua gaiola tem 2 andares e aí para ir de um para o outro o seu hamster dá uma escalada, isso é normal. O que não é normal e pode ser um sinal de estresse é o hamster fazer isso muitas vezes repetidamente. O que também pode acontecer é que, como os hamsters são animais muito territorialistas, esse senso de território que eles têm pode acabar sendo intensificado quando o espaço é limitado. E aí quando você vai colocar a mão dentro da gaiola para mexer em alguma coisa, para dar um petisco, ou você coloca a mão perto da grade, o hamster pode tentar te morder, avançar em você, porque ele quer defender o espaço que é dele. E aí quando você tira da gaiola e vai manusear, ele fica tranquilo. Por quê? Porque ele não tem esse senso de defesa do território que é dele. Ele só vai defender o espaço quando ele estiver dentro da gaiola. Então, se seu hamster está com um comportamento muito agressivo só dentro da gaiola, veja se não é porque o espaço está limitado. Tubos e andares não são obrigatórios, mas eles acabam contando como enriquecimento ambiental. Então, se na sua gaiola tiver, é positivo. E se na sua gaiola os andares forem feitos de grades, é necessário que você forre para evitar acidentes e também proporcionar maior conforto para o seu hamster. Você pode fazer isso entrelaçando uma pasta escolar entre as grades, e é exatamente o mesmo processo para forrar a rodinha. Eu já fiz um vídeo mostrando como forrar a rodinha com pasta escolar, e aí você pode usar esse vídeo como referência para você conseguir forrar. Evite gaiolas redondas, elas afetam a orientação espacial dos hamsters e isso não faz bem para eles. Gaiolas transportadoras de forma alguma podem ser utilizadas como alojamento fixo. Como o próprio nome já diz, é para transporte. Você levar o hamster de um lugar para o outro, deixá-lo por curtos períodos de tempo, colocar o hamster aqui dentro quando você for limpar o alojamento principal, que no caso é como eu uso essa gaiola transportadora. Essas gaiolas não têm espaço útil. Você vai colocar 2 coisas aqui dentro, já não vai ter mais espaço para o seu hamster se locomover. Não dá para colocar uma rodinha com o tamanho que um hamster precisa aqui dentro. Então não dá para usar isso como alojamento, e também não adianta acoplar uma gaiola transportadora com uma gaiola de tamanho padrão, digamos assim, porque elas não têm área útil e não agregam espaço. Às vezes algumas pessoas querem já de cara comprar 2 gaiolas para colocar o hamster, já que gaiolas precisam ser acopladas, mas isso vai sair mais ou menos o mesmo preço de você comprar um terrário, que vai ser um alojamento melhor, vai proporcionar mais possibilidades. Eu sei que muita gente acaba comprando uma gaiola por causa do investimento inicial, que é mais elevado, né? E aí depois acaba comprando outra, ou tem gente que opta por gaiolas acopladas porque não tem espaço em casa para ter um terrário, e tudo bem. O importante é você saber que uma gaiola sozinha não vai ter o espaço que um hamster precisa. E gente, eu queria dizer aqui que esse não é um vídeo pra abominar a criação de hamsters em gaiola. Não, você não pode criar hamster em gaiola, não deve criar em gaiola. Não, não é isso. É que existem outras opções que vão ser melhores que as gaiolas e que você pode optar antes delas, mas que é importante você saber que as gaiolas sozinhas não vão ser suficientes. E é realmente confuso. Você chega no pet shop, chega na loja pra comprar gaiola e você deduz que ela tem o tamanho que um animal precisa, já que ela foi projetada pensando naquele animal. Mas não é bem assim. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor aí, eu espero que tenha ajudado. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram e até a próxima. Tchau, tchau!